A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nesse canal, nós fazemos propósitos de oração para que Deus nos ajude a vencer as situações que precisamos no nosso dia a dia. Nós estamos num propósito chamado A Porta que Deus Abre e Ninguém Pode Fechar. E hoje nós estamos no dia 14. Esse propósito tem 40 dias. Então hoje é o dia 14 de 40 e cada dia desse propósito nós estamos apresentando a Deus uma porta que Deus tem aberto para nós. E hoje, Deus está falando sobre a porta da honra. A porta da honra é aquela porta em que muitas vezes você está em uma situação de humilhação. Você está passando uma situação de dificuldade, você está sendo até mesmo discriminado até por seus familiares, que não querem mais contato com você, porque estão dizendo que você é um problema para eles. A porta da honra é a porta que Deus hoje quer abrir. Ele quer tirá-lo dessa situação de humilhação e colocá-lo em uma nova posição. Ele quer remover você da terra em que você está e levar você para uma outra terra. Ele quer tirar você da situação em que você está e colocar você em uma outra situação. Quando eu falei de terra, por terra, devemos entender que a posição em que você está, você pode estar dentro do seu trabalho, em um local que não está muito bom para você. E Deus pode arrancá-lo desse lugar e colocá-lo em outro setor, em outro departamento, onde será uma nova terra, com novos colegas, com um novo ambiente de trabalho que vai ser melhor para você. Ele pode arrancá-lo da terra, pode significar a empresa em que você está, e abrir uma outra porta, onde você será honrado, onde você receberá o reconhecimento pelo seu trabalho. Então a porta da honra, ela significa essa mudança e ela pode significar a honra da sua fé. Se você está doente, se você está com algum parente doente, ou se você está com algum parente que está preso e não sabe como fazer para que ele seja arrancado daquela terra, daquele lugar, Deus pode abrir a porta da honra e mudar completamente a situação. Vamos aqui nesse dia 14 meditar nessa palavra que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo 7. Nós lemos: E disse-lhe Davi. Davi aqui estava falando com Mefibosete. Mefibosete era filho do rei Saul. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Quando você abre o texto de 2 Samuel no capítulo 9, você lê a mensagem de que o rei Davi um dia despertou e perguntou para os seus servos se ainda havia alguém que era descendente do rei Saul, a quem ele poderia fazer o bem. Davi era muito amigo de Jonatas, que era filho do rei Saul. E por amor a Jonatas, ele queria fazer o bem para alguém da família do rei Saul. O rei Saul tinha desobedecido a Deus. Então Deus decidiu que ele não seria mais rei sobre Israel e decretou o tempo em que
o seu reinado terminaria e que Davi o sucederia. E Davi assumiu o trono anos depois, mas por amizade, pelo amor que Davi tinha com Jonatas, que era filho do rei Saul, ele se recordou de que ele precisava fazer o bem a alguém. Então ele perguntou se havia ainda alguém que era descendente do rei de Jonatas. E um dos servos disse a ele: tem um que ainda é descendente dele, que se chama Mefibosete. E o Mefibosete, ele está em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar era uma cidade onde ficavam os aleijados, onde ficavam os inválidos. E ele, Mefibosete, foi enviado para essa cidade porque quando ele era criança, a babá que cuidava dele ficou com muito medo porque a cidade em que eles estavam foi invadida. Então ela tomou Mefibosete, ainda bebê, e saiu correndo para proteger o menino. Mas ela tropeçou e o menino se machucou. E ele ficou coxo. E por ele ter ficado coxo, ele foi colocado nessa cidade de Lodebar. Quando disseram para Davi que Mefibosete estava lá em Lodebar, ele mandou chamar Mefibosete. E vamos ler aqui um trecho do que aconteceu nessa história. Entrando aqui na passagem de 2 Samuel, capítulo 9, nós vemos, versículo 1, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? Versículo 2, e havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Versículo 3, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4, e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7, e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Veja agora o que foi que Mefibosete disse para o rei Davi, quando Davi disse que ia colocar ele, ia restituir as terras dele, ia colocar ele na mesa do rei. Todos os dias ele comeria juntamente com o rei. Ele disse no versículo 8, então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja a visão, a autoimagem que Mefibosete tinha a respeito de si mesmo. Muitos anos em Lodebar, muitos anos em uma terra onde estavam as pessoas aleijadas, as pessoas recusadas, rejeitadas, fizeram com que ele, naquele ambiente, se sentisse como um cão morto. Quando Davi fala: eu te restituirei as terras de teu pai, e tu te assentarás na mesa, veja, de contínuo comerás pão à minha mesa, ele fala: quem é o teu servo para olhares para um cão morto? Aí no versículo 9, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho
de teu senhor. Versículo 10. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Então nós vemos aqui, versículo 12: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Em outras palavras, ele estava em Lodebar. Jerusalém era a capital de Israel, onde ficava a casa real. Deus tirou Mefibosete do lugar da humilhação, do lugar dos coxos e aleijados, e o colocou para morar na cidade principal, e o colocou para que todos os dias tivesse assento para comer com o rei, e ainda deu a ele propriedades e deu para ele servo, dizendo a Ziba que Ziba e os seus filhos e filhas trabalhariam a terra para dar o fruto para Mefibosete. Deus trouxe honra, trouxe renda, trouxe lugar à mesa do rei para um homem que estava completamente desenganado, condenado a viver eternamente até a sua morte. Até a sua morte naquela terra de Lodebar. Então, esse texto nos fala sobre a porta da honra. Voltando aqui no versículo que nós lemos, e disse-lhe Davi, que é o versículo 7, não temas, o Senhor está falando com você hoje. Não importa qual a situação que você está passando. Mefibosete estava desenganado. Você pode estar em uma situação muito ruim no seu local de trabalho pensando, será que vai ser assim para sempre? Deus está reservando uma nova posição. Peça hoje pela porta da honra. Diga, Deus, coloca na minha vida essa porta de honra, uma porta em que eu serei abençoado, em que o Senhor estará comigo. Não temas. Você pode estar com uma dívida sem saber como resolvê-la. Deus pode te dar, assim como deu a Mefibosete, propriedades. Ele pode dar a você novas portas que você nem sabe de onde virão, porque Deus é o dono de todas as portas. Ele pode fazer e tocar em alguém para ajudá-lo, abrindo uma porta para que você consiga receber uma segunda renda, ou ele pode até mesmo tocar em alguém para lhe fazer uma doação. Você pode pensar, mas isso é impossível. Mas muitas pessoas recebem esses benefícios de Deus. Inclusive, existem muitas pessoas que dizem e relatam que pedindo a Deus receberam um dinheiro de um parente, de um familiar, de um amigo que disse: eu senti no meu coração de ajudá-lo a sair dessa situação em que você está. Deus, ele é o dono do coração do ser humano e ele pode tocar na vida de quem você menos espera para ajudá-lo. Se você tiver fé para pedir isso a Deus, Deus pode realizar isso na sua vida. E se ele não agir dessa forma, ele pode abrir portas de rendimentos por meio de um trabalho que você nem espera, que você pode realizar em um outro horário. Deus também pode arrancar o seu filho da prisão e pode tirar também você ou um parente do hospital e colocá-lo em uma nova condição, em uma nova realidade, com saúde, com prosperidade, com multiplicação.
Então a palavra, lendo novamente aqui, e disse-lhe Davi, não temas. Aqui Davi era o rei de Israel na época, e Deus é o rei dos reis, e é ele que está dizendo hoje, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Do Senhor está querendo agir sobre a sua vida hoje, com benevolência. O Senhor hoje alcança a sua vida com a sua benevolência, com a sua bondade, com a sua vontade de realizar uma grande obra de transformação na sua vida. E Ele vai abrir essa porta da honra, Ele quer restituir a você aquilo que você perdeu. Ele quer te dar um lugar à mesa dele. Que lugar é essa mesa de Deus? É o lugar da celebração da Santa Ceia. É o lugar da Eucaristia. É o lugar em que nós celebramos o pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e o cálice, que corresponde ao suco de uva, que simboliza o sangue que Jesus derramou na cruz sobre a nossa vida. Sentar-se à mesa do Rei significa participar do corpo e do sangue de Cristo, que é um memorial que nos faz recordar que um dia Ele morreu por nós e que Ele voltará, e todo o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra se encerrará. E você pode já se assentar à mesa do Rei, participando, aceitando a Jesus, recebendo o batismo em águas e participando de uma comunidade onde você segue a Ele e recebe todas essas promessas de restituição, recompensa, benevolência e honra sobre a sua vida. Você recebe duas honras. A honra primeira que foi falada no vídeo, de Deus mudar a sua terra, a sua situação, a sua condição e de resolver a situação que você está passando aqui fisicamente nesse momento e que você não sabe como resolver. E você também recebe a segunda honra. Quando você for dessa terra, você estará honrado, morando eternamente com Deus. Que você receba agora as duas honras de Deus. A porta da honra fala sobre a honra da beneficência de Deus sobre a sua vida agora, a partir desse momento. E a segunda honra de viver quando você for dessa vida, você receber a honra de estar eternamente com Ele. Essa honra terrena você recebe agora, e até o último suspiro da vida você vai segui-lo, recebendo sempre a oportunidade de estar na mesa dele, comendo do pão que representa o corpo dele e do suco de uva que representa o sangue dele, lembrando que ele está todos os dias contigo até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você sempre, até o seu último suspiro. E depois dessa vida você vai estar com ele eternamente na glória. Vamos honrar e agradecer a Deus por essa porta da honra que Ele hoje derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a honra nessa terra e a honra de termos a vida eterna e de morarmos para sempre com Ele. A honra de podermos participar da mesa do Rei, que é o Rei Jesus, aqui na terra, e a mesa do Rei quando participarmos eternamente com Ele no céu. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor incondicional, porque o Senhor nunca nos abandona, independente do que ocorra. A Tua palavra fala que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, mas o Senhor nunca esquece de nós. E no Salmo 17, no verso 8, está escrito que o Senhor nos guarda como a menina do Teu olho. E nós Te honramos por esse amor incondicional em que Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo para podermos estar eternamente com o Senhor na glória,
honra maior que o Senhor pôde dar à humanidade. Te agradecemos pela sua bondade, porque o Senhor agora visita esse parente, essa pessoa que está doente, para trazer a honra da saúde, para trazer, glórias a Deus, a libertação daquele que está na cadeia, para trazer a mudança do local de trabalho para aquele que está oprimido, para trazer a porta da riqueza e da abundância, com novos rendimentos, com novas portas para aquele que precisa de uma segunda porta ou até mesmo de duas para poder, aleluia, dar conta dos compromissos financeiros que tem. Eu agradeço ao Senhor pela sua fidelidade, porque o Senhor nunca abandona o teu povo, mas o Senhor, mesmo quando todos nos abandonam, o Senhor é fiel e continua nos ouvindo e dando respostas quando menos esperamos. E te agradecemos pelas suas misericórdias, porque o Senhor nos abraça apesar das nossas misérias e nos reconhece como teus filhos e nos dá todas essas prerrogativas de filhos, apesar de sermos pecadores. Agora honra a cada um dos seus filhos. Honra esse teu filho, honra essa tua filha. Abençoa agora o teu povo, derramando, Senhor, essa porta de honra aberta. Talvez essa pessoa pensa, eu estou há muitos anos nessa condição. Mefibosete estava nessa condição e o Senhor, de repente, fez que o rei Davi o chamasse e ele saiu de Lodebar, a terra da vergonha, da humilhação, no ambiente dos aleijados, e o Senhor o colocou em Jerusalém, na capital, e glórias a Deus, com propriedades e para se assentar na mesa do rei todos os dias. E eu peço que o Senhor agora venha derramar dessa graça e que agora você receba essa bênção da honra que vem do Senhor. Receba agora, pela fé na sua vida, essa vitória. Receba realmente mudança e transformação. Coloque agora no seu pensamento essa situação e diga: Deus, a porta da honra que eu peço é essa. Pense agora nela. Diga: Senhor, me honra, me coloca na mesa da exaltação, me dá a vitória, me tira dessa situação de humilhação que eu estou passando agora, me recebe a oração e realiza essa palavra na minha vida agora. Declare isso sobre a sua vida agora e receba, pela fé em Jesus, a sua vitória. Deus abençoe a sua vida, receba a graça e a paz de Jesus e tenha confiança de que o Senhor já colocou você em uma nova condição. Ele já mudou a sua situação. Caminhe com força e com fé, sempre em oração. Se você quer começar esse propósito porque não iniciou essa campanha desde o princípio, aqui no canto superior esquerdo tem o link para que você possa clicar e começar esse propósito do primeiro dia e seguir nesse propósito. Do lado superior direito tem o dia de amanhã do propósito e embaixo, no canto direito, na parte inferior, o botão para que você se inscreva no canal, ative os sininhos e receba as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Deus abençoe, a paz e a graça de Jesus.